Olá, pessoal. Boas-vindas, né, à aula online. Gostaria de falar para vocês, na verdade, hoje sobre o humanismo. E a gente está falando, ao falar de humanismo, da primeira grande mudança de paradigma na literatura portuguesa. Vocês sabem que a literatura portuguesa ela começa, na verdade, no final do século XII para o século XIII, quando a gente tem a formação de Portugal enquanto nação e quando a gente vai ter também a formação da língua portuguesa em si, a partir do início, pela construção, digamos assim, do galego português ali na Península Ibérica. Essa primeira mudança de paradigma, ela diz respeito à transição entre o final da Idade Média e o Renascimento. Então é um momento transitório, e como momento transitório, a gente vai ter todas as características que uma época de transição abarca, e basta a gente raciocinar, na verdade, para a gente chegar a essa conclusão de uma forma muito simples. Primeira coisa que a gente tem, Idade Média. Em Idade Média, trovadorismo, a gente vai ter uma literatura que é centralizada especialmente em quê? Na submissão, digamos assim, à catequese, aos princípios da igreja e a tudo que a igreja vem construindo enquanto padrão de evangelização, digamos assim. Tanto que eu comento com vocês, geralmente em sala de aula, que a gente não vai ter a literatura religiosa como uma grande literatura estudada em sala de aula, exatamente pelo Brasil, pelo fato do Brasil ser um país laico, e porque seria uma literatura de catequese que não interessaria a toda uma nação. A parte cultural, na verdade, é a parte profana, digamos assim. Seria a produção literária que se fez através de cantigas e que passou de geração a geração, certo? Através da oralidade, sem que houvessem registros escritos, poucos deles, na verdade. Quando se encontra o rei Dom Dinis, ele vai ser um rei mecenas, como eu já falei, e esse rei mecenas, na verdade, ele investe na arte. E a partir do momento em que ele investe na arte, a gente vai ter também, ele próprio era um trovador, ele próprio era um poeta, e ele vai construir versos, ele vai construir trovas para serem tocadas, né, digamos assim, para serem musicadas nas reuniões de palácio. E é uma parte bem interessante da literatura, porque a gente vai ter como momento máximo, em se tratando de literatura portuguesa, o teatro de Gil Vicente, que a gente vai falar em uma outra aula online, porque cada pedacinho desse que a gente vê, às vezes, em um parágrafo nos módulos de cursinho, de terceiro ano, são momentos, assim, super importantes da cultura portuguesa e que vão reverberar na atualidade de uma forma que a gente vai comentar, certo? A seguir. Dá uma pausazinha aqui. Ops, quase uma falha técnica. Então vamos lá. A gente tem, na verdade, a transição, né, no período do humanismo. O próprio nome já fala o humanismo. A gente vê que é um desligamento, certo? Que vai acontecendo passo a passo do ideário da Idade Média, que é o ideário todo baseado no teocentrismo, que é todo voltado, na verdade, para a ideia de que Deus é o centro do universo e que ele é o elaborador, o feitor de todas as coisas, e a gente vai ter uma centralização maior na figura humana, certo? Vai remeter à palavra humanismo exatamente por isso, mas a gente vai ter esse ápice se construindo no período subsequente, que vai ser exatamente o período do classicismo em Portugal, a grande ascensão do maior poeta de língua portuguesa da antiguidade, que seria Luís de Camões, certo? E a gente vai ter esse período, essa faixa histórica de transição entre toda a arte medieva para a arte renascentista. No meio do caminho, a gente tem o humanismo se construindo enquanto uma visão mais crítica diante da visão teocêntrica, que é a visão que perdurou durante mais de 1000 anos na Idade Média, né? Então, assim, quais são os primeiros sinais de antropocentrismo que a gente vai ter em Portugal? É o desenvolvimento dos burgos ou das cidades, né? Com consequente, obviamente, desenvolvimento da burguesia. Esse desenvolvimento da burguesia vem pelo fortalecimento da burguesia através do comércio. E se a gente pensa em termos de Portugal, a gente vai conhecer muito da história portuguesa graças à colonização
de Portugal no Brasil, e a gente vai entender que a classe burguesa, ela era uma classe intermediária entre os nobres, né, classe alta, e os camponeses, que eram pobres. Essa classe intermediária, essa burguesia de Portugal, ela vai se desenvolver especialmente no comércio e vai fortalecer as cidades exatamente pelas trocas comerciais. É nesse período que a gente vai ter a ascensão plena da burguesia através das viagens pelo mar Mediterrâneo. E essas viagens iniciais pelo mar Mediterrâneo, em busca de diversas especiarias e outros produtos mais, certo? Mercadorias diversas, vai fazer com que as trocas culturais entre os povos tanto ampliem a visão de mundo dessa burguesia lusitana, portuguesa, certo? Quanto lhe dê mais possibilidade de riquezas e de, digamos assim, mais horizontes, certo? Racionais, inclusive. Porque o contato com outros povos descentraliza a ideia da religião tradicional, certo? Que seria aquela religião católica, cristã, teocêntrica nesse contexto todo. O contato comercial com outros povos, né, vai trazer uma mudança cultural também, uma mudança de paradigmas. É por isso que se fala do humanismo como um rompimento com os preceitos medievais e uma mudança de paradigmas que vai acontecer mais ou menos, certo? No final do século XV, meados do século XV, até o século XVI, meados do século XVI, quando já está estabelecido em Portugal o classicismo, que é o retorno à Grécia Antiga, aos modelos clássicos, e a uma série de questões super importantes que embasam o renascimento cultural, que se manifesta na literatura como classicismo, e a gente vai ter, nessa era dos grandes descobrimentos, das grandes navegações, o que é de mais importante, certo, para a gente se referenciar em relação à cultura portuguesa. É o Mar de Portugal, é o Oceano Atlântico, é a troca cultural com outros povos, e em especial a conquista da cidade de Ceuta, certo, que fica ali na pontinha do continente africano, pelo Estreito de Gibraltar, em ligação com a Europa. E a gente vai ter o super desenvolvimento da Escola de Sagres no extremo sul de Portugal, né? A gente tem, a Escola de Sagres era responsável pelas grandes navegações. Era, digamos assim, essa troca cultural com os árabes vai fazer com que os portugueses se lancem ao mar com mais segurança, exatamente pela aquisição de tecnologia de navegação. E essa tecnologia era o astrolábio, né, a navegação com base na orientação pelas estrelas, pelo céu. Não é nada comparado ao GPS de hoje, mas a gente tem uma grande tecnologia, se considera certo desenvolvimento da época. E se considera também o grande medo que havia na concepção de terra plana e de que no final, no finisterre, né, haveria o quê? O fim do mundo, que seria um grande despenhadeiro, um grande abismo, onde o mar acabava e provavelmente habitavam grandes monstros, demônios, certo? O imaginário era bastante rico em relação a toda essa fantasia, né? As novas rotas para o Oriente, um mar Mediterrâneo repleto de piratas e repleto de saques, fez com que Portugal resolvesse contornar o continente africano. E aí a gente conhece muito dessa história por conta mesmo do estudo do descobrimento do Brasil. Nesse período aí, o infante Dom Henrique de Avis, ele vai se destacar como uma figura super importante nas grandes navegações. Por quê? Foi ele que conseguiu conquistar Ceuta. E aí o que acontece? Lá no norte da África, certo? A importância desse lugar no contato com Portugal fazia com que Portugal tivesse o domínio do Estreito de Gibraltar. E essa disputa com os mouros fez com que Portugal também conseguisse expulsar os mouros da Península Ibérica e foi bem visto, foi super bem visto pela Igreja Católica. Então aí a gente entra num grande parafuso. Por quê? Se a gente está saindo da Idade Média e passando por uma fase de transição para o classicismo, que é o retorno absoluto dos modelos clássicos da cultura greco-romana, especialmente da grega, né, que foi absorvida, aculturada por Roma, a gente vai ter essencialmente um momento aí de respaldo na literatura em que a gente pensa como Portugal está passando por um momento de transição em relação à Idade Média para o classicismo, que é o Renascimento, e ele está, enquanto país, agradando a Igreja Católica, né? Essa expulsão dos mouros e esse domínio, na verdade, da cidade de Ceuta faz com que Portugal caia na graça do Papa lá
na Itália. E aí o que acontece? A gente pode falar em termos atuais em um humanismo fake em Portugal, né? Logicamente é uma metáfora o que eu estou falando, mas acontece uma nova roupagem para a fé cristã. E a gente vai ter exatamente Ok, né? Então a gente vai ter essa transição acontecendo de uma forma meio fake, digamos assim. O que significa isso? Não significa que não houve humanismo, não significa que não houve a valorização de todo o desenvolvimento das grandes navegações. Significa, na verdade, que a fé cristã se renova com a nova roupagem em Portugal. E a gente vai ter, ao mesmo tempo, o florescimento da literatura portuguesa, com o desenvolvimento das cantigas trovadorescas para a poesia palaciana. E o que significa essa transição das cantigas trovadorescas de tradição especialmente oral para a poesia palaciana? Na poesia palaciana, a gente tem um grau de aprofundamento e complexidade muito maior do que a simplicidade do povão, digamos assim, certo? A gente vai ter, embora também as cantigas fossem feitas por nobres e por reis, né? Alfabetizados, obviamente, né? Mas o que a gente tem? A gente vai perceber que há uma complexidade metafórica, uma profundidade na linguagem, uma figuração maior, um jogo de raciocínio lógico, porque aí a gente pensa humanismo, desenvolvimento do raciocínio humano, certo? Valorização da mente, valorização da capacidade racional do ser humano, certo? E esses recursos aparecem da racionalidade exatamente também em projeção na poesia palaciana. A poesia palaciana, ela tem um refinamento especial. Era a poesia que era da mesma forma que as cantigas trovadorescas, cantada nos saraus dos palácios. E por atender exatamente a uma sociedade mais complexa, digamos assim, ela conseguia ter recursos cheios de trocadilhos, cheios de argumentação lógica, e era um amor menos servil. Era um amor mais carnal, um amor mais possível, um amor que derivava também, inclusive, do questionamento desse próprio amor, certo? De não ter esse objeto de amor perto de si. Então vocês vão ver esse amadurecimento pleno na literatura de Camões. O que é que a gente tem nesse período também? O fortalecimento da Torre do Tombo, em Portugal, como um sítio histórico, digamos assim, certo? Um local em que se arquivavam todos os cronicões da história de Portugal. E qual é a importância disso, na verdade? É a história dos reis, a história dos nobres, que entram como crônica histórica, certo? Para o repertório de identidade cultural lusitana. Fernão Lopes, ele é um cronista que se destaca, ele é o guarda-mor da Torre do Tombo, e ele vai se destacar enquanto escritor desses cronicões, exatamente no período do final do século XIV, certo? Até meados do século XV. Ele se destaca exatamente, certo? Porque, como encarregado do Estado, ele vai ter a capacidade de relatar a vida de nobres e reis, mas ele vai fazer uma coisa mais importante ainda. Ele começa a contar nos seus cronicões, nas suas crônicas, na sua história, digamos assim, fatos cotidianos da vida palaciana. E a partir dos fatos cotidianos da vida palaciana, a gente tem um surgimento de uma literatura que, embora inicialmente tenha uma roupagem de história, certo? Oficial do país, vai chegar com a outra roupagem, porque deixa a gente entrever, a partir da narrativa, como era que as pessoas se comportavam e a força que a opinião pública tem no comportamento dos nobres. É super interessante porque a gente vai ver como a nobreza e como as pessoas em geral, elas estão expostas à opinião pública e ao que os outros pensam, e como a opinião do outro, a opinião alheia, acaba regulando o modo de viver dessas pessoas, né? Então, é a raia miúda, como se diz em Portugal, ou seja, o povão, o povinho, certo? As pessoas mais simples, a população que não tinham a sua vida registrada porque não havia essa importância dada a pessoas simples do povo, mas exatamente a questão de a raia miúda aparecendo nas histórias ser fundamental para que se percebesse como eles atuavam como coadjuvantes, digamos assim, em relação à opinião pública e ao cotidiano, aos hábitos, aos costumes e toda a cultura que se percebem da sociedade portuguesa e do espaço, né, palaciano, nobre,
aristocrata em transição para esse fortalecimento da burguesia, essa finalização daquelas relações servis de Idade Média, e aí a gente vai ter, a partir exatamente desse costume, desse hábito que se constrói de relatar a sociedade em si, certo? De relatar os hábitos, o cotidiano, a cultura da sociedade como um todo, a gente vai ter o grande teatro de Gil Vicente, que merece uma aula inteira, certo? Só para ele, porque é um cara espetacular, utilizado até hoje por diversas universidades, em vestibulares, em exames, em certames, certo? De acesso ao nível superior, exatamente porque o caráter satírico, o caráter metafórico, o caráter alegórico da literatura de Gil Vicente é absurdamente incrível. São textos que a gente poderia ler e repensar a nossa política brasileira, certo, do ano de 2020. A gente poderia ler os textos de Gil Vicente e fazer paralelo, fazer analogias, certo, comparar metaforicamente mesmo a postura de sacerdotes brasileiros, a postura de líderes religiosos, a postura de líderes políticos, a postura da sociedade como um todo. Então é bastante interessante e eu vou deixar esse capítulo para a próxima aula, ok? Beijinho, até mais!